Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quantos estão felizes com Jesus? Ainda bem, né? Porque se não estiver feliz com Jesus, vai estar feliz com quem? Abra comigo a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 15, verso 21. Aqui não é proibido dar glória a Deus, não é proibido dar aleluia, não é proibido dizer que Jesus é bom e o diabo nunca prestou. Aqui não é proibido sentir a presença. Aqui não é proibido ser canal e instrumento nas mãos do Senhor. Porque a Bíblia fala que a nossa tristeza se converte em alegria quando entramos na presença de Deus. Porque quando Jesus chega, a tristeza vai embora. Quantos achou, diz amém. O que achou, fala, me espera. Eita glória. E partindo dali, Jesus foi para as partes de Tiro de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu sequer uma palavra. E aos seus discípulos, chegando a ele, rogando-lhe, dizendo: despede-a essa que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou a ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: não é bom pegar ao pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos? E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então Jesus respondeu, dizendo-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito isso para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Assenta no teu lugar, dando o teu melhor glória a Deus, dando o teu melhor aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa: não existe culto ruim, não existe palavra ruim, existe território, existe terreno que não está preparado para ouvir a palavra de Deus. Não existe ambiente onde Jesus se faz presente ruim. Existe uma mente conturbada que não se desprendeu para dar lugar à voz do Espírito Santo. Então eu quero te pedir, faça desta noite o teu melhor culto. Ofereça esta noite a tua melhor adoração. Entregue o que há de melhor em você. Pastora, mas você nem sabe como eu cheguei até aqui. Foram tantas perseguições, tantas dores, eu estou tão cansada, tão sobrecarregado. Mas deixa eu te dizer, você veio no lugar certo, ao encontro de Jesus. Não é o encontro da placa, não, é ao encontro de Jesus. E a Bíblia vai dizer que todos aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Amém? A palavra aqui vai dizer acerca de uma mulher cananeia. É certo agora que Jesus ele está andando, indo para a região de Tiro e de Sidom. Jesus ele está indo de encontro ao seu povo, ele está indo para um encontro com o teu povo, os judeus. A Bíblia vai dizer que ele vai de encontro, ele caminha na missão de resgatar o teu povo. Desde o primeiro milagre, passaram-se cerca de três anos para que o reino dele fosse imutado, para que o reino dele fosse estabelecido, para que ele pudesse tentar mudar a mentalidade daquele povo. Saber os judeus. A Bíblia vai dizer agora que Jesus chega na região que é uma atenção, não é de uma região de judeus, é uma região de um povo cananeus. Só que a Bíblia vai dizer que ele vai para os seus,
mas os seus não o recebem. Naquela época, é certo que estava um povo misturado, os cananeus com os judeus, e você quer que eu te diga uma coisa? Os povos judeus pegaram alguns costumes, já estavam misturados com aquele povo cananeus. Já começaram a idolatrar outros deuses, então já estava vivendo uma cultura. E eu quero chamar aqui um ponto importante. O ambiente a qual nós frequentamos, vivenciamos, pode misturar de onde nós fomos gerados. A Bíblia vai dizer que o povo judeu estava em uma terra cananeu. Eles não eram cananeus, mas estavam misturados com os cananeus, e eles começaram a pegar costumes de cananeus. A Bíblia vai dizer agora que o Senhor, Ele vem para os seus, mas os seus não recebem. Isso foi muito bom, porque abriu-se um leque maior, não só para os judeus, mas também para cananeus, ateus e todo aquele povo. Porque muitas vezes nós clamamos muito ao Senhor, pedimos muito, e quando Ele chega a gente nem percebe que Ele chegou, porque estamos tão misturados com coisas terrenas, estamos tão envolvidos com idolatrias, com discursos humanos, que nós nos esquecemos do verdadeiro Deus. A Bíblia vai dizer agora que Jesus, Ele chega naquele povo, mas Ele chega com uma missão. Qual é a missão? Resgatar e implantar a mentalidade de Deus naquele povo, nos judeus. Essa era a missão. O povo está ali, não receberam, mas Jesus está caminhando para a missão que Ele foi. Jesus está focado na missão que Ele foi fazer. Jesus está certo daquilo que Ele estava ali para fazer. Mas aí o contexto, sabe o que Ele faz? Uma reviravolta. Agora Ele está caminhando numa geografia que não faz parte do povo dele. Ele está caminhando numa geografia de fronteiras culturais ali, religiosas, onde tinha alguns conflitos. E agora ele está no meio de um povo cananeu, um povo que foi reconhecido e era conhecido por suas idolatrias religiosas, por adorar outros deuses, enfim. Só que existe uma mulher cananeia, ela não está com o nome na lista, ela não está com uma cadeira escrito aí, ó, reservado para ela, ela não faz parte do propósito, porque o propósito de Deus era para os seus, os judeus. Ela era uma mulher cananeia. Só que tem esta mulher que a Bíblia vai dizer que ela está em casa. E dentro da sua casa existe um problema. A filha dela está atormentada por espíritos malignos. Por se tratar da região e de quem ela era, ela já estava excluída automaticamente do propósito, correto? Porque Jesus veio para os seus e ela não fazia parte dos seus. Ela não fazia parte dos judeus. Então ela já estava descartada. Porém, ela tinha um problema dentro da casa dela. E quer que eu te diga uma coisa? E é muito engraçado isso, porque Deus, Ele alcança pessoas que muitos descartam. O propósito dele não era para ela, mas o nosso comportamento muda o propósito de Deus ao nosso respeito. Você não pegou, eu vou melhorar. O teu comportamento move o propósito de Deus ao teu favor.
Mateus 15, 22, quando dizer que ela grita e vai dizendo assim: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa mulher, ela vai ouvir dizer que está chegando pelas redondezas do Salvador. Jesus estava diante do seu povo, mas o seu povo estava tão apegado com coisas, com tradições, tão preocupado com rituais, que eles nem perceberam, estavam como os fariseus, nem percebeu que Jesus estava ali. Eles clamaram tanto tempo por este momento, que eles nem perceberam quando o momento chegar, porque eles estão tão ali, perdidos no meio de fariseus, com comportamentos que não fazem parte da cultura deles, que eles não percebem. E deixa eu te dizer uma coisa, eles estavam tão acostumados à cultura dos cananeus, e quando Jesus vai dizer: não se deita vinho novo em odre velha, e nem remendo de pano novo em pano velho, se encaixa perfeitamente nisso. Eles não estavam preparados, pediram tanto o novo, mas quando o novo chega, eles não estão preparados. Clamaram tanto o novo, mas quando o novo chega, eles não estão preparados. Não é que falta vinho, não, porque o problema nunca foi o vinho, o problema foi as estruturas suportar o que é novo. Aí eu vou te deixar uma pergunta: até quando você vai deixar de viver o novo para sustentar uma estrutura velha? Até quando você vai trocar o que é viver novo para suportar uma estrutura velha, rasgada? A Bíblia vai dizer agora que esse povo estava diante do Salvador, e ele foi para o propósito de um encontro com eles, mas eles não o recebem, porque eu acho que eles esperavam que Jesus viesse no padrão do qual eles estavam vivendo, porque nós somos assim, nós clamamos e chamamos a Jesus, mas quando Jesus chega, nós queremos que Jesus se encaixe nos nossos padrões, mas Jesus não veio para encaixar em padrão do homem, Jesus veio para que nós nos encaixássemos no padrão dele, o padrão do céu, que é perfeito, quer nós queremos ou não. Com o peso da tua glória, mais perto da glória e mais perto da morte. Quer me parar, então me tira o medo. Aí agora, eles estavam esperando que Jesus se encaixasse nos padrões que eles estavam, mas Jesus não veio para encaixar em padrão de ninguém. Jesus veio para ser o próprio padrão. Quer a gente queira ou não, quer a gente goste ou não, o Senhor agora, eles rogaram, pediram pelo Salvador, mas não estavam preparados para receber o Salvador. Quantas vezes nós pedimos tanto algo e não estamos preparados para receber? E quando esse algo chega, nós nem percebemos e deixamos escapar. Sabe por quê? Porque nós não preparamos o ambiente. Nós nos contaminamos com o ambiente ao qual nós estamos vivendo, que não faz parte daquilo que o Senhor tem para mim e para você. Essa mulher agora, ela vai clamar, e a Bíblia vai dizer que Jesus nada responde.
Mateus 23, 15 e 23 vai dizer assim: ele, porém, não lhe respondeu uma única palavra. Essa mulher agora, ela está vivendo o silêncio. Ela com Deus presente. Deus estava presente, mas ela permanece vivendo o silêncio. Uma obra invisível. Ele está agindo além do que ela poderia enxergar. Mas ele estava em silêncio. E ela estava vivendo uma prova de fé. E vou te dizer uma coisa. O silêncio de Deus refina a nossa confiança nele. Quando Deus se cala, Ele está peneirando até onde nós confiamos nele. Porque quando nós sofremos o silêncio, é que nós somos confrontados a permanecer ou desistir confiando nele. Porque é muito bom permanecer ouvindo a voz de Deus. Clamar, confiar, persistir ouvindo a voz de Deus. Imagine se aquela mulher clama: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus diz: eis-me aqui, estou aqui, vou te ajudar. É fácil. Agora, vou conjecturar para a gente não perder. Paula. Pegar o povo da expressão, né? Porque tem uma... Fazer igual o Raik, ó. Você vai ser Jesus, eu vou ser aquela mulher. Eu vou estar clamando, você vai andar. Dando as costas para mim. Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus está presente, mas Jesus não para responder. E essa é a parte mais difícil de perseverança e confiança em Deus. É quando nós conhecemos Jesus, nós sentimos Jesus, nós sabemos os milagres que Jesus fez, nós precisamos de um milagre, clamamos a Ele, mas Ele nada responde. Aí a nossa fé, ela é refinada, a nossa confiança, ela é refinada. Obrigada, amor. A Bíblia vai dizer que Jesus nada responde. E quer que eu te faça uma pergunta? Você não quer, mas eu vou fazer. Como que você reage quando Deus não te responde? Você indaga? Você desiste? Você discute? Você coloca o poder de Deus à prova? Você se rebelia? Ou você confia e persiste? Aquela mulher, ela tinha tudo para começar a dar um blá blá blá. Ela não era judeia, ela era cananeia. Ela tinha tudo para começar. Ué, tu não é Jesus? Não está me ouvindo por quê? Não diz que ama todos? Está ensinando. Mas aquela mulher, eu vi um negócio, não está no esboço não, mas eu já assisti algo. E eu vou aplicar aqui. E faz parte também. Aquela mulher era uma mulher cananeia, mas talvez com coração de judeu. E tinha muito judeu ali já com coração de povo cananeu. Você lembra do bom samaritano? Passou levita, passou sacerdote,
mas com o coração de samaritano. Estava lá caído. Passou e olhou e seguiu. Tinha nome de sacerdote, tinha nome de levita, tinha nome de servo, mas com coração de samaritano. Aí vem um samaritano que todo mundo julga, mas tinha um coração de sacerdote, o coração de levita e o coração de servo. Para curar as feridas. E era mais ou menos isso. Aquela mulher, ela já estava com o coração transformado. Ela tinha tudo para começar a dar contextos, indagações. Mas a Bíblia vai dizer que aquela mulher, ela persevera na adoração. Ela chega entendendo que ele não veio para ela, que ela não está com o nome na lista, que ela não é prioridade. E a Bíblia fala que ela começa a correr atrás de Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus está andando, aquela mulher, ela não desiste, ela está correndo atrás de Jesus. E no versículo 25, ela vai dizer: Senhor, socorre-me. Aí sabe o que Jesus vai dizer para essa mulher? Ela clamou, Jesus não ouviu, permaneceu em silêncio, não disse uma só palavra. Ela correu, pedindo: socorre-me. Ela está correndo e Jesus está andando. Porque Jesus foi para um foco, para um propósito. Ele estava focado naquilo que ele foi fazer. E ela vai dizer: socorre-me. Aí ele vai dizer assim: mulher, eu não posso tirar os pães dos filhos, pois tem filhos que ainda não comeram e lançaram aos cachorrinhos. O que ele estava fazendo aqui era uma analogia. Ele estava dizendo: olha, eu não posso tirar o pão do propósito sem que o propósito tenha sido cumprido para que ele veio. Ele estava dizendo: eu não posso pegar o pão que é para os judeus e entregar a outro povo sem antes alimentar aquilo que eu vim fazer. Aí aquela mulher, ela vai responder assim: humildade. Sim, Senhor. Mas também é sabido que até os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Não, você não entendeu. Tem um ditado por aí que vai dizer que o povo diz: os humilhados serão exaltados. Mentira. Você está com preguiça de ler a Bíblia e está pegando o que os outros dizem. Você está igual aquele povo judeu no meio do cananeus. Está pegando aquilo que você está ouvindo e não está buscando conhecimento. Porque a Bíblia vai dizer: aquele que se humilhar será exaltado. Sou eu quem me humilho, é você quem se humilha. Aquela mulher estava com um problema na sua casa. Aquela mulher estava terrivelmente com medo. Aquela mulher já tinha gritado, já tinha corrido atrás, já tinha pedido, já tinha implorado. E ao invés do Deus Todo-Poderoso dizer para ela: eu resolvo o teu problema, vai dar uma palavra de confronto para ela. Mas eu não posso deitar pão aos cachorrinhos. Imagine a gente ouvir isso. Pensa aí. A gente se revoltaria. Uma palavra de confronto. Sai da igreja, sai do ministério, sai da cidade, sai do país, sai de tudo. A gente ouvir que nós não somos prioridades nos machuca.
nos fere. Imagine ouvir que não é prioridade no momento em que você mais precisa de ser prioridade. Só que Jesus não veio para se encaixar com o padrão humano. Jesus veio para ser o padrão. Ele estava dizendo: eu não vim para você, e você tem que entender e aprender isso. Vai ter momentos que nós temos que aprender a hora de A e a hora de B. E foi o próprio Deus quem ensinou isso. Ela tinha tudo para agora chutar o pau da barraca, chutar o balde. Mas ela, com um sinal de humildade, quebrou o orgulho dela e disse: ah, Jesus, eu sei, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela estava dizendo: eu não preciso do primeiro pedaço, não estou te pedindo isso, eu só estou te pedindo, olha também para mim. Eu não quero estar no topo, eu só quero ter acesso à presença. Glória. Quem tem uma fé madura continua adorando independente da resposta do céu. Quem tem uma fé madura continua persistindo independente daquilo que Deus fala. Aquela mulher, naquele momento, ela quebra o seu eu, o seu ego. Ela se humilha e rasga o orgulho dela. E está dizendo: eu não quero só para mim, eu me contento com o mínimo que o céu tem, porque eu sei que o mínimo contigo é o suficiente para eu viver milagre extraordinário. Ela se prostra e ela adora a Deus. No versículo 26 e 27, ela vai falar. E vai falar sobre que os cachorrinhos comem. Ela está dizendo ali sobre a humildade. Ela está sendo humilde. Ela vai ter uma fala de sabedoria. E muitas das vezes nós trocamos a sabedoria por achismo e por aquilo que nos convém. Nós trocamos a perseverança pela pressa. E nós trocamos a fé pelo relógio. Mas aquela mulher, ela foi diferente. Aquela mulher, ela entendia que a migalha tinha o poder de transformar aquilo que ela estava vivendo. E você quer que eu te diga uma coisa? Aquela mulher, ela trava uma guerra na sua casa. E quando ela ouve dizer que o Salvador está passando, ela vai atrás. Ela vai com discernimento. Porque existem guerras que, se a gente não tiver discernimento para guerrear, nós vamos guerrear guerras espirituais com armas carnais e guerras carnais com armas espirituais. Então, o melhor dom e o maior dom que nós podemos pedir ao Senhor é o dom de discernimento. Aquela mulher entendeu e discerniu que a casa dela não estava com uma enfermidade, que a casa dela não estava com uma rebeldia, que a casa dela não estava com problema financeiro, não. A casa dela estava possessa e tomada por um território de demônios. Aquela mulher entendeu que aquela guerra não poderia guerrear com guerras humanas. Ela teve discernimento para entender que aquela guerra era só através dele, o Salvador. E o nosso problema de hoje é que nós estamos
entrando em guerras espirituais com armas carnais, e guerras carnais com armas espirituais. E vivemos num campo de batalha a qual não tem fim nunca. Vivemos num campo de batalha a qual a guerra não para nunca. Mateus 15, 28, já colocaram um reloginho aqui para mim, glória a Deus e aleluia. A Bíblia vai dizer que quando a mulher usa sabedoria para falar com Jesus, quando a mulher quebra o orgulho para falar com Jesus, quando ela se humilha para falar com Jesus, Jesus responde. O engraçado que no versículo de 22, ela clama por Jesus, Jesus está quieto. 4 versículos, Jesus está quieto. Passa-se mais um, Jesus vai responder aquilo que ela não queria ouvir. E ela vai responder a Jesus de uma forma que ele surpreendeu com tamanha fé e ousadia dela. No verso 25, 28, vai dizer assim: ó mulher, grande é a tua fé. Para quem começou sendo chamada, para quem começou sendo nem ouvida, está terminando com elogio de Jesus. A fé que nos sustenta em Deus, ela é reconhecida e honrada quando nós sustentamos com perseverança em Deus. A Bíblia vai dizer que agora a sua filha, ela fica sã. O milagre confirma a palavra. E o impossível acontece. Por quê, pastora? Porque Deus não veio no propósito de cananeus, Deus veio no propósito de judeus. Mas a fé daquela mulher, a humildade e a quebra de orgulho mudou a rota de Jesus, quebrou o protocolo, e ela foi a primeira a receber milagre entre todos os teus povos. Jesus veio para um povo, e o povo a qual não estava na lista foi que recebeu o milagre. E muitas das vezes nós não entendemos. E eu acho que é hipocrisia se a gente falar, nunca ouvi isso. Dizer, mas fulano chegou ontem e Deus já abençoou, já fez assim, eu tô... Quem é eu e você para indagar o que Deus faz, o que Deus fala, o que Deus dá? Se Deus, o próprio Deus, ele sabia que ele foi para os judeus, mas resolveu primeiro abençoar o cananeu, quem sou eu e você para decidir quem Jesus vai dar primeiro? A nossa postura, a nossa conduta, a nossa fé define a forma que Jesus opera em nós. Se coloque de pé nessa noite. O povo mandou que Jesus despedisse logo aquela mulher que estava gritando, mas Jesus se cala e deixa a mulher falar. Sabe por quê? Porque tem momentos que Jesus vai nos deixar seguir clamando, para ver até onde a gente persiste no clamor por Ele. E aquela mulher, ela persevera. Aquela mulher, ela passa obstáculos, obstáculo do silêncio, o obstáculo do povo, o obstáculo da cultura,
da linhagem. Aquela mulher, ela passa o obstáculo da rejeição, porque Jesus deixa bem claro que não pode atender a ela antes de cumprir o propósito do seu povo. Aquela mulher, ela quebra e passa pelo obstáculo do orgulho. Porque ao invés de se ofender, ela se rende. O nosso problema é que nós estamos muito ofendidos e pouco rendidos. É muitos ofendidos com pouco redenção. Nós nos ofendemos demais e nos rendemos de menos. E ofensa não gera milagre em Deus, mas um coração rendido, um coração aquebrantado, um coração humilde, um coração disposto a receber a porção que Deus tem. Para viver, eu me lanço a seus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Precisamos nos contentar com a porção exata que Deus tem para nós. Não importa se é uma porção cheia, grande, ou se são apenas migalhas que caem, mas saibam que é a porção exata que você necessita. E nós nos ofendemos quando Jesus não obedece, ou Jesus não surpreende as expectativas humanas que nós criamos para nós. Porque nós criamos algumas expectativas, e quando Deus não corresponde às nossas expectativas, nós nos aborrecemos, nos entristecemos e nos rebeliamos contra o Senhor. Mas aquela mulher, ela foi um exemplo de fé, discernimento, ousadia, humildade. Porque ela estava dizendo: eu não importo com o silêncio de Deus. Mesmo que Ele não venha para mim, e a prioridade dele não seja eu, mas eu ainda vou continuar clamando e correndo atrás dele. Eu ainda vou continuar pedindo a Ele, porque eu sei que é do alto céu que vem o socorro. Ainda que Ele não fale aquilo que eu preciso ouvir ou que eu gostaria de ouvir, mas eu vou declarar para Ele que o mínimo que Ele me der, para mim vai ser o meu tudo. O mínimo que Ele me der, para mim vai ser o meu tudo. Porque com Deus não é sobre quantidade. Com Deus é sobre obediência, resiliência. Com Deus é sobre confiança, permanência. Com Deus é entender
que há tempo para todas as coisas. E precisamos respeitar o tempo a qual nós estamos vivenciando em Deus. Menos ofendidos e mais rendidos. Menos ofendidos e mais rendidos. Isso gera milagres sobrenaturais.